Olá pessoal, tudo bem? Resolvi então aqui o exercício 9 da nossa lista, tá? Então, se vocês observarem, esse aqui é um dos modelos mais complexos que tem, exercício completo. As correntes elas já estão indicadas no próprio circuito. Então a gente precisa aplicar as duas leis de Kirchhoff, né? Então primeiro vamos ver o que a gente tem de nós, né? Então, se a gente retomar o conceito de nó, o que nós temos de nós aqui? Ponto A conecta 3 elementos. Ó. Então o ponto A é um nó, assim como o ponto D, que conecta 3 elementos também. Ponto B conecta apenas 2, não é nó. C, apenas 2 elementos, não é nó. F, apenas 2 elementos, não é nó, assim como os demais. Então a gente só tem os nós A e D. Quais são os ramos que a gente tem de circuito? Então, lembrando, né, os ramos são os caminhos que nós temos entre dois nós consecutivos. Então, a gente, no caso, como só temos os nós A e D, são os caminhos que conectam o A até o ponto D. Então, nós temos o ramo, esse ramo aqui da corrente 1, né? Então, vai ser o caminho A, B, C, D. Temos o outro caminho, que é pela corrente 2 ali. Então, AD, diretamente. E o caminho da corrente 3, A, F e D. Então aqui estão os 3 ramos. E as malhas, o que nós temos? As malhas são os caminhos fechados, né? Começando em qualquer ponto, retornando para o mesmo ponto. Então se nós pegarmos aqui, nós temos essa malha menor da esquerda, né? Então se a gente escolher o ponto A como ponto de partida, temos a malha A, B, C, D, A. Então essa aqui é a primeira malha da esquerda. Segunda malha, a malha da direita. Vou começar pelo ponto A também. Então temos a malha AD, E, FA. E por fim nós temos a malha mais de fora, né? Se a gente começar pelo ponto A, não tem problema. Então A, F, E, D, C, BA. Então aqui nós temos 2 nós, 3 ramos, 3 malhas. Então se a gente lembrar lá nas equações de Kirchhoff, né, das leis de Kirchhoff, pela primeira lei de Kirchhoff a gente consegue obter uma equação e pela segunda lei de Kirchhoff a gente consegue obter 2 equações. Nós temos 3 incógnitas, e 1, e 2 e 3, que a gente não conhece. Então a gente vai precisar encontrar essas 3 equações. Então vamos escolher um nó para começar. Então, um nó A, por exemplo. Então, vamos aplicar a lei de Kirchhoff, então a lei das correntes de Kirchhoff. Então, a primeira lei de Kirchhoff diz que a soma das correntes que chega num nó é igual à soma das correntes que saem. Então, se a gente pegar o ponto A, qual é a corrente que chega no ponto A? Apenas a corrente I3, né? Então, soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Quem é que sai? I1 e I2, né? Então, I1 mais I2. Colocando isso aqui na estrutura, né? Já pensando no sistema lá que a gente vai resolver para o Cramer. Então, vou passar o I1 para o outro lado, fica negativo. Menos I1, menos I2, mais I3, igual a zero. Então aqui nós temos a nossa primeira equação. Pela primeira lei de Kirchhoff é a única equação que a gente consegue obter. Então agora a gente vai partir para a segunda lei de Kirchhoff. Das 3 malhas que a gente anotou, a gente pode escolher qualquer duas, né, dessas 3. Então vamos pegar essa primeira malha aqui, A, D, E, F, A. Então vamos pegar essa malha da direita primeiro. Então malha
ADFA. E vamos aplicar a lei das tensões de Kirchhoff. Para fazer isso, então, a gente tem que fazer aquele procedimento de polarização do nosso circuito, né? Então, primeira coisa, a gente vai polarizar as fontes. Então, a barrinha maior é sempre o polo positivo, a menor é o polo negativo. Então, polarizamos primeiro as fontes. Depois, nós vamos polarizar os elementos passivos, né, que são os resistores. A gente segue sempre o mesmo procedimento, onde a corrente entra no elemento é o terminal positivo. Então, vamos pegar aqui o resistor de 1,7, né, a corrente entra pela direita, positivo, negativo. Resistor de 3,5, a corrente entra no terminal de cima, positivo, negativo. E nesse aqui ela entra pelo terminal de baixo, positivo, negativo. Aqui no outro resistor de 1,7 também entra na direita, positivo, negativo. E aqui no de baixo ele entra na esquerda, né? Positivo, negativo. Uma vez que todos os resistores estão polarizados, a gente consegue aplicar a segunda lei de Kirchhoff na malha ADFA. O que diz a segunda lei de Kirchhoff? Que a soma das tensões em uma malha é igual a zero. A gente pode escolher qualquer ponto como ponto de partida. Vamos começar aqui pelo ponto A, seguindo o caminho da malha, mas não teria problema começar por qualquer outro ponto. Então, qual é a queda de tensão aqui nesse resistor de 3,5? Seguindo a polaridade que a gente encontra primeiro, né, ao percorrer o caminho. Então, encontro primeiro o terminal positivo. Então, teremos 3,5 e 2 mais 6,3 mais 1,7 e 3. E vejam, né, que aqui nesse trecho aqui a corrente que circulei 2, mas nesse trecho, outro trecho da malha, é a corrente 3, né? Menos 6,3 mais 1,7 e 3 igual a zero. Se nós simplificarmos essa equação, ficamos com 3,5 e 2, 6,3 com 6,3 cancela, 1,7 e 3 mais 1,7 e 3 são 3,4 e 3. 3,4 e 3 igual a zero. Então aqui está a nossa segunda equação para resolver o nosso sistema. Como temos 3 incógnitas, precisamos de 3 equações. Temos que aplicar a segunda lei de Kirchhoff em outra malha. Vamos pegar a malha ABCDA, que é a primeira malha ali da esquerda. Poderia ser a malha de fora também, não tem problema nenhum. Então, malha ABDA. Então, escolhendo o ponto A como partida, né? 1,7 e 1. Mais 2,1. Mais 1,7 e 1. Menos 6,3. Menos 3,5 e 2, vejo que agora a gente encontra o terminal negativo antes, né? Então, menos 3,5 e 2 igual a zero. Simplificando, né? 1,71 mais 1,71, 3,4 e 1. E 2 só tem um elemento, menos 3,5 e 2. E agora já vamos pegar e passar para o outro lado, né? Então, menos 6,3 mais 2,1 dá menos 4,2. Passando para o outro lado, já fica positivo, igual a 4,2. Então, aqui nós encontramos a nossa terceira
equação. Então no próximo vídeo a gente parte para a resolução desse sistema aí.